Olá, amigos. Meu nome é Rick Renner e eu estou lendo a Carta de Ensino de 2023. Queridos amigos, saudações no poderoso nome de Jesus. Oh, como eu gosto de pensar no poder que nós podemos ter através deste nome majestoso. Mas hoje vou dar continuidade ao que compartilhei na carta do mês passado. Nas minhas últimas duas cartas, compartilhei com você que há uma diferença entre opressão e depressão. Aprendemos que a depressão pode ser tanto física quanto emocional. Pode ser causada por uma decepção, fadiga, estresse, dieta errada ou até mesmo desequilíbrio químico. Muitas vezes, a depressão pode ser remediada fazendo certos ajustes em nossas vidas, e às vezes até com medicamentos. Mas a opressão é outra história. Isso é muito diferente da depressão. Isso não é físico. A opressão é uma condição espiritual. A opressão se origina de uma força espiritual externa. De fato, a palavra opressão significa pressionar. Pressionar, sobrecarregar, pesar, sobrecarregar e dominar. Isso também significa carregar, ser cruel ou injusto com alguém, exercer restrições incontroláveis, tratar com severidade, oprimir, afligir, esmagar, abolir, sufocar, subjugar e até torturar. Você vê, a opressão é uma força espiritual externa que tenta pressionar, sufocar e controlá-lo. O diabo tenta suprimir nossas vidas para que não possamos ser o que Deus deseja que sejamos. Mas outros sinônimos de opressão incluem abuso, brutalidade, coerção, obrigação, controle, crueldade, autocracia, ditadura, dominação, força, dureza, assédio, injustiça, governança com mão de ferro, maus tratos, derrubar, repressão, sofrimento, severidade, subjugação, tormento e tirania. Todas essas palavras são sinônimos de opressão e descrevem o que a opressão faz na vida de uma pessoa. Mas na carta do mês passado, compartilhei especificamente os 7 níveis de opressão. Descobrimos que podemos eliminar a opressão, podemos desmontá-la pedaço a pedaço se necessário, para que você e eu possamos escapar dela. Mas hoje quero mostrar-lhe o poder de Deus que está disponível não apenas para ajudá-lo pessoalmente a se livrar da opressão, mas para servir para a liberdade de outros que estão lidando com a opressão. Vamos começar em Lucas 10, versículo 17, onde lemos o relato de Jesus enviando os 70 discípulos para servir. Esse versículo diz: "E os 70 voltaram com alegria, dizendo: Senhor, até os demônios, os espíritos nos sujeitam através do teu nome." Jesus enviou os 70 com autoridade para curar os doentes e expulsar os demônios. Eles estavam tão animados ao voltar que exclamaram: Senhor, até os demônios nos obedecem em teu nome. A palavra diabo em grego, daimonia, que descreve espíritos malignos, demônios ou diabos, no mundo antigo, eles acreditavam que os demônios habitavam as regiões mais baixas do ar, e os demônios eram a principal causa de desastres e sofrimentos na terra. Eles estão certos. No Novo Testamento, esta palavra também descreve aqueles com doença mental, aqueles que são oprimidos ou aqueles que têm algum tipo de deficiência física. Todas essas coisas foram colocadas sobre as pessoas pelos espíritos malignos. A Bíblia relata que os 70 voltaram dizendo: Senhor, os demônios e espíritos malignos causadores de desastres, doenças mentais e sofrimento físico, obedecem-nos pelo teu nome. A palavra em questão é do grego e é um termo militar. Retratar um soldado que cai na fila quando um comandante dá uma ordem ou um que é submetido à autoridade. Esses discípulos literalmente significam Senhor. Quando falamos, esses espíritos reconhecem nossa voz como a voz do comandante e quando usamos seu nome, eles caem na fila. Da mesma forma, você tem o nome de Jesus e a autoridade designada por Jesus, e quando você fala, espíritos imundos, todas as forças malvadas que ouvirão a voz de um comandante e se alinharão quando você usar o nome de Jesus. Mas em Lucas capítulo 10, verso 18, Jesus disse que viu Satanás cair do céu como um raio.
A palavra que vemos é da mesma maneira grega. Obtemos a palavra para um teatro. Quando Jesus disse que viu Satanás cair do céu como um raio, ele disse: Pessoal, sei que estão impressionados com o que acabaram de experimentar ao expulsar demônios. Mas deixe-me contar uma minha experiência. Vi Satanás cair do céu como um raio. Eu assisti como se fosse um teatro. Vi o primeiro, segundo e terceiro ato. Eu vi todo o show, todo o evento quando ele caiu do céu como um raio. Algumas partes desse evento são registradas em Isaías 14, versículo 12 e Ezequiel 28, versículo 16. Isaías 14, 12 diz: Como você caiu do céu, ó Lúcifer, filho da manhã, como você foi abatido no chão, o que enfraqueceu as nações. Ezequiel 28, 16 relata Deus dizendo a Lúcifer: Por isso, eu te expulsei da montanha de Deus como profano. Lúcifer foi literalmente cortado no chão e expulso como profano. E, de fato, ele caiu tão rápido que Jesus disse que caiu como um raio, o que significa que ele se foi em um instante. Mas depois de descrever a queda de Lúcifer em Lucas 10, 19, Jesus continuou dizendo: Eis que lhe dou poder de pisar sobre cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Em grego, a palavra eis se preocupa com a perplexão, choque, surpresa e surpresa. Em essência, Jesus está dizendo: Ei, pessoal, isso é absolutamente incrível. O que estou prestes a lhes dizer é um fenômeno. Eis que lhes dou poder, toda a autoridade para pisar cobras e escorpiões e todo o poder do inimigo. A palavra poder é uma palavra grega que descreve alguém que recebeu autoridade e poder delegados. Isso significa que Jesus está dizendo que eu te dou autoridade, estou delegando essa autoridade para você agora. Ei, a palavra pisada é uma palavra grega que significa andar, pisar, esmagar ou avançar. A palavra serpente é a mesma palavra grega para serpente, e na Escritura é usada para descrever Satanás como um que ataca para matar. Mas Jesus quer dizer que você não precisa ter medo do diabo ou de qualquer ataque que ele possa fazer contra você, porque ele lhe deu autoridade para seguir em frente com antecedência. Se o diabo se atrapalhar no seu caminho, você pode pisoteá-lo sem medo de atingi-lo com sucesso. A palavra escorpião literalmente descreve um escorpião com uma picada venenosa. Isso significa que Jesus disse que você não precisa se preocupar em ser picado, porque ele lhe deu autoridade para avançar. Se o diabo ou qualquer situação de picada o impedir, se algo te atingir ou picar, continue em frente, porque ele lhe deu autoridade para avançar e pisar sobre essas cobras e escorpiões ao longo do caminho. Então ele lhe disse que eu lhe dei autoridade sobre todo o poder do inimigo. A palavra em grego significa uma posição de vantagem e superioridade. Porque Jesus nos deu autoridade, significa que temos uma posição de superioridade sobre todo o poder do inimigo. Neste caso, a palavra poder em grego representa um exército em avanço, e significa que, embora possa parecer como se as tropas de Satanás estivessem avançando e vindo contra nós, temos uma posição de superioridade sobre eles, uma posição de vantagem que nos permite avançar contra o inimigo. Isso, meu amigo, significa que você tem sido uma autoridade sobre todas as obras do inimigo. Mas em Atos 10, 38, também lemos como Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder. Essa palavra poder descreve poder explosivo e super-humano que vem com resultados extraordinários e incomparáveis. Quando Jesus foi ungido com seu poder, e ele teve resultados surpreendentes, sobrenaturais e incomparáveis. E quando esse poder funcionou em Jesus, o poder de Deus foi liberado para retirar as forças do mal. E ele fez o bem e curou todos os que foram oprimidos pelo diabo. Em cartas anteriores, vimos que a palavra oprimida é um composto grego de duas palavras, kata e dunamis. Neste caso particular, a palavra kata carrega a ideia de dominação. A palavra dunamis carrega os olhos de um tirano dominante. Imagina o poder opressivo de um tirano maligno.
ou um tirano cruel de seus súbditos, um intimidador cruel, um ditador ou um tirano opressivo. A palavra diabo é a palavra diabolos, que descreve alguém que atinge e atinge repetidamente até penetrar com sucesso um objeto para arruiná-lo, afetá-lo ou levá-lo cativo. Também significa caluniador, acusador, calúnia ou penetração por ataques contínuos ou preso em redes. Aqui vemos uma imagem de como o diabo tentará dominar sua vida e como ele tentará controlar sua mente e suas emoções. Ele começou com a mente e as emoções repetidamente até que ele finalmente se mudou como um tirano maligno e começou a governar você. Mas Jesus veio com uma unção e com poder para libertar todos os que estão sendo tiranizados pelo diabo. Então, se você conhece alguém que está sendo tratado cruel e opressivo pelo diabo em suas mentes e emoções, ore por eles. Coloque as mãos sobre eles e libere o poder de Deus. Lucas 10:19 diz que Jesus te deu autoridade sobre todas as obras do inimigo. Como você tem uma posição de vantagem e superioridade, use sua voz autoritária e libere o poder de Deus para trazer liberdade para aqueles que são oprimidos pelo diabo. A propósito, falando de crentes, sou eu e você. Ouça isso primeiro. 1 João 2:20 diz: mas você tem uma função ou uma unção do santo. E essa palavra significa ungido. Portanto, se você estiver em Cristo, essa unção pertence a você e você está coberto da cabeça aos pés com a mesma unção que foi sobre Jesus. Que significa que você tem o mesmo poder. Como Jesus, você pode libertar os cativos. Você pode libertar os oprimidos do diabo. Isso significa que você pode ser usado por Deus para falar uma palavra de libertação para pessoas que estão presas. Meu amigo, quero que você realmente entenda que Deus quer usá-lo para ajudar a desmantelar fortalezas e cadeias, seja em sua mente ou na mente de outras pessoas. Em 1 João 2:20 disse que você recebeu uma declaração. Isso significa que você é ungido da cabeça aos pés. E essa unção traz liberdade a qualquer um oprimido pelo diabo. Se você está oprimido, pode ser libertado. Se você conhece alguém que está sujeito à voz tirana do inimigo, é hora de essa pessoa ser liberta. Jesus pode querer usá-lo para servir à liberdade. Liberdade para essa pessoa. Você pode fazer isso porque realmente tem uma autoridade do santo, meu amigo. Você pode fazer isso.